Gostaria então de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Hoje, com a graça de Deus e com a ajuda, claro, do Espírito Santo, nós vamos levantar acampamento do Monte Sinai. Ou seja, nós vamos encerrar aqui a nossa fala a respeito do Monte Sinai. É claro que a jornada continuou, e nós veremos isso no final da nossa fala. Mas vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti nesse dia, agora para Te pedir que Tu venha estar conosco, Senhor. Tu sabes o motivo pelo qual estamos aqui, Senhor. Então, usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer. Não permita, em hipótese alguma, que eu fale, mas que sim, o Teu Espírito fale por intermédio de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Eu, particularmente, irmãos, confesso que eu aprendi muito com esse estudo a respeito da jornada dos israelenses até o Monte Sinai, ou até a Terra Prometida. E eu confesso para os irmãos também, que quando a gente é desafiado a trazer alguma mensagem aos irmãos, eu garanto para os irmãos que quem foi desafiado aprende muito mais do que quem está ouvindo. Então, que isso sirva de estímulos para os irmãos. Querem aprender da palavra de Deus? Se coloquem à disposição para trazer a mensagem aos demais, que eu tenho certeza que você também irá aprender muito, porque a gente tem que debruçar sobre a palavra de Deus, e quando nós fazemos isso, nós aprendemos muito. Bom, hoje então, como eu já disse, será a nossa última fala, ou seja, nós comentaremos a respeito da sexta subida de Moisés até o Monte Sinai. Aqueles irmãos que quiserem rever o assunto, ou quem não assistiu, então basta ir aí no YouTube da vida aí e digitar lá Link Church, o acampamento no Monte Sinai, e já vai estar lá as 3 últimas mensagens que nós falamos a esse respeito. Então é muito simples, e os irmãos poderão recapitular todo o estudo. Então, cumprindo as consequências, né, na última fala nossa aqui, nós vimos as consequências que o povo teve quando fizeram, então, aquele bezerro de ouro. Então, cumprindo todas as consequências que aconteceram ali, então, e algumas obrigações que eles tinham que fazer também, então Deus convoca Moisés a subir pela última vez na dura missão de subir até o cume daquele monte. Só que dessa vez, como nós dissemos, Moisés teria que ir sozinho, levando as duas pedras semelhantes àquelas que ele tinha quebrado. Inconsequentemente, ele tinha quebrado quando ele desceu do monte carregando as 2 pedras da lei. Ele quebrou aquelas 2 pedras. Então agora, consequência, ele teve que lapidar outras 2 pedras e subir o monte carregando essas 2 pedras. Só que dessa vez sozinho. Da outra vez ele foi com Josué. Dessa vez ele foi sozinho. E Moisés lá no monte ficou, e Deus então lá falou muito com Moisés. E inclusive escreveu novamente os 10 mandamentos naquela pedra. E claro que Moisés teve que trazê-las de volta. Então nós vamos ler aqui um texto apenas para nós entrarmos no contexto. Êxodo 34, 5, 9, que diz assim, Êxodo 34, 5, 9. Nós vamos nos focar muito esses 3 capítulos aí de Êxodo, Êxodo 32 a Êxodo 34. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando, Javé, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento em me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro
de amor 1000 gerações e perdoo o mal e a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado, pois dos pais sobre os filhos e até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e o adorou. Irmãos, aqui quando ele fala em castigo, né, ele não está falando em castigo, em punição dos filhos, dos netos e bisnetos. Ele está falando em consequências. Claro que um pai inconsequente, quando ele comete algum delito grave, gravíssimo, claro que isso reflete na família dele. Claro que isso reflete. É isso que Deus está falando aqui. Não é que Deus, com a mão de chicote, vai castigar o filho por causa do pecado do pai. Não, são consequências que vêm sobre toda a família, em consequência dos nossos desobediência. Na sequência, irmãos, vem aqui uma fala de Moisés. É claro que essa fala de Moisés não aconteceu nesse momento. Ela foi uma figura de linguagem que não aconteceu nesse momento. Ela aconteceu lá, muito próximo de quando eles estavam prestes a levantar acampamento e sair dali do entorno do Monte Sinai. Então, ela não aconteceu nesse momento. Mas nós vamos tirar aqui algumas lições dela. Verso 9. Verso 9 de Êxodo 34. O Senhor, é uma fala de Moisés. Então nós já dissemos aqui, Moisés em nenhum momento, enquanto ele esteve no monte, ele falou com Deus. Ele apenas ouviu a Deus. Então aqui, verso 9, fala de Moisés. Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossas maldades e os nossos pecados. Torna-nos por sua propriedade especial. Então a pergunta que eu fiz aqui, irmãos, por que o Espírito Santo permitiu esta figura de linguagem neste momento e não lá para trás? E eu fiquei em cima desse texto. Né, os irmãos, a família que está lá na minha casa sabe que eu fico muito tempo em cima dos textos, eu fico ali meditando e refletindo e pedindo para Deus que Ele me esclareça algumas coisas. Né, e aqui veio uma resposta para mim. O que Deus permitiu, o Espírito Santo permitiu essa figura de linguagem, essa frase aqui, pensada no meio desse assunto, para nos mostrar o que é um servo tratado. Moisés, nesse tempo, ele tinha sido tratado por Deus, em consequência daquela fúria dele de ter quebrado as tábuas da lei. Deus tinha que tratar Moisés. Então, esse texto encaixou aqui justamente para mostrar o que é um servo tratado. Ou seja, seguramente nós vamos ver isso aqui. Moisés não ausentou-se de culpa no problema todo. Nós já vimos isso na nossa aula passada. Mas Moisés disse aqui, perdoe a nossa maldade, o nosso pecado e faz de nós a sua herança. Moisés não está se ausentando de culpa, absolutamente. Ele se colocou como culpado de tudo aquilo. Moisés se sentia totalmente dependente de Deus, ou seja, Moisés era um homem tratado por Deus. Ele não era mais aquele valentão, aquele dono da situação. O segundo ponto, Moisés não pediu que Deus mantivesse a promessa de entrada na tão sonhada terra prometida. Os irmãos podem perceber aqui no texto, Moisés não está pedindo que Deus mantivesse eles entrando na terra. Moisés pediu, acompanhe nós nessa jornada. Não está pedindo para Deus, Senhor, faça que nós entramos na terra prometida. Não, acompanhe com a gente só. Por favor, não nos abandone. Moisés fez apenas 2 pedidos a Deus aqui. Eu anotei aqui nessa frase, nesse versículo aqui. Perdoe os nossos pecados e não nos abandone.
Apenas esses 2 pedidos que Moisés fez a Deus aqui, nesse pedido aqui, nesse momento aqui, dessa figura de linguagem. E a pergunta que eu fiz é: qual tem sido o nosso foco principal nas nossas orações? Confissão de erros? Qual é o nosso principal motivo de oração? Confissão de erros? Agradecimentos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Mendicância, ficar pedindo coisas? Ou que Deus nos mantenha na jornada? Claro que tudo isso faz parte das nossas orações, mas o que eu estou perguntando é: qual é o foco principal das nossas orações? O foco principal da oração de Moisés aqui foi confissão de erro e pedir que Deus não abandone ele na jornada. Claro que, como eu já disse, a essa altura, já próximo de deixar o Sinai, né? Então, Deus já os tinha perdoado dos seus pecados. Senão, nada disso teria acontecido, ou nada na sequência teria acontecido. Nem Moisés teria subido ao monte, porque ele era a culpa, ele fazia parte do rolo todo lá do bezerro de ouro. Então, Deus já tinha perdoado o povo daqueles pecados todos lá. E Deus, então, escreve novamente os 10 mandamentos e anuncia a Moisés muitas outras ordenanças. Muitas outras ordenanças. O Talmud, que é o livro dos rabinos, eles catalogaram ali, para os irmãos terem uma noção, 613 leis. É mole? 613 leis, ou decretos, ou detalhes, que eles tinham que ser cumpridos. Eu vou anotar aqui, irmão, não vou citar 613, porque nós ficaríamos muito tempo. Eu vou citar apenas 6. Apenas 6. De uma maneira assim, muito pedagógica, para os irmãos entenderem. A primeira: já que vocês gostam tanto de estar perto de deuses, lembra que eles tinham feito o bezerro de ouro. Então, eu vou estar junto de vocês. Eu vou estar perto de vocês. Construam um tabernáculo. Êxodo 25, de 1 a 9. Os irmãos vão ver todos os detalhes ali. A segunda ordem: façam também uma arca. Mas Moisés já tinha feito a arca. A arca que você fez, Moisés, é temporária, é provisória, até que fique pronto essa arca. E os detalhes está aí registrado. Vou te dar todos os detalhes que está aí, que eu vou te passar. Êxodo 25, de 10 a 15. Nós temos todos, resumidamente, nós temos todos os detalhes da arca ali. A terceira obrigação: vocês ofereceram voluntariamente ofertas ou ouro para construir um Deus. Agora eu quero também que vocês voluntariamente ofereçam todo o material necessário para que se construa o tabernáculo e a arca. E o texto em Êxodo 35 nos diz que o povo ficou extremamente animado e fizeram muitas doações. Êxodo 35 dá todos os detalhes do que eles tinham que ter, poderiam ser doados. O quarto ponto: vocês gostam de festa, né? Lembra que eles fizeram uma baita de uma festa lá no entorno do bezerro de ouro? Então vocês terão festas, só que de uma forma perpétua. Vocês sempre terão a vida toda que respeitar estas festas. São 3 as festas, nós temos aí registradas aí. Êxodo 34, de 18 a 20, de uma maneira
resumida. Estou dando aqui os textos apenas resumido, né? Então, ele citou aqui apenas 3 festas, mas tem muito mais. A quinta, vocês também terão um dia da semana reservado para mim. Neste dia, nenhum trabalho vocês irão fazer, nem vocês, nem os servos de vocês. É o sábado. Está aqui Êxodo 35, de 1 a 3. Nem eles, nem o patrão e nem o empregado poderia fazer nenhum trabalho nesse dia. Era dedicado exclusivamente ao Senhor. Claro, nós estamos falando aqui dos israelitas. Depois, a sexta ordem que Deus dera a Moisés. Alguns de vocês gostaram de trabalhar para os deuses egípcios, que vocês construíram. Então, alguns de vocês serão consagrados para trabalhar exclusivamente para mim. Levítico 8 traz toda a regulamentação a respeito do sacerdote, de levitas, etc. Todo esse pessoal. Então, resumidamente, irmãos, esses 613 leis, elas estão dentro desse contexto aqui, que se distribuirmos todo com detalhe, isso, aquilo, mais, aquilo outro. Então, claro que nada, desses desdobramentos tem centenas e centenas de detalhes. Então, nós temos todos esses detalhes no livro do Êxodo, do Levítico, de Números e Deuteronômio. Se os irmãos quiserem saber todos esses detalhes, debruça sobre esses 3, 4 livros aí, que os irmãos terão aí com folga. Eu deixo de fora o Êxodo. Moisés desce, né, ele desce com as 2 tábuas na mão, uma descida dura, com certeza, e sem ele saber, claro, não tinha espelho, o seu rosto brilhava, o rosto de Moisés brilhava. E o povo ficou com medo, claro. Quem não ficaria com medo? Não estou falando aqui de gente espiritual. Quem não ficaria com medo? Então, Moisés percebeu que o povo ficou tudo com medo dele, ele cobre o rosto com um véu e passa então a falar com o pessoal com esse véu para que ninguém ficasse com medo dele. E a primeira atitude que ele tem foi anunciar ao povo quem é o Deus deles. E ele fala a seguinte frase: Javé, o nosso único Deus, é compassivo, misericordioso e lento em irar, cheio de amor e fidelidade, e cobre de amor 1000 gerações, e perdoa o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolve o culpado. A pergunta que veio em minha mente foi: se você estivesse diante de um juiz, e você soubesse que esse juiz é compassivo, misericordioso, lento em irar, cheio de amor e fidelidade, e cobre de amor em 1000 gerações, e perdoa o mal, a rebeldia e o pecado, qual seria a sua reação? De alívio ou preocupação? Se você soubesse que esse juiz que ia te pegar, que ia te analisar, qual seria a sua reação? Ficaria mais aliviado um pouco ou preocupado? Isso é uma coisa que você tem que responder na sua mente aí. Mas quando nós respondemos isso, nós não podemos esquecer o final da fala de Moisés. Contudo, esse juiz, ele não absolve o culpado. Todos os nossos erros têm consequências, todos, indiscutível, seja ele qual for.
eles têm consequências em nossas vidas. Claro que tem uns que as consequências são mais graves, tem outros que as consequências serão mais leves. E nós veremos isso mais adiante. A própria palavra de Deus nos mostra isso, e nós veremos rapidamente. Dito isto, dito essas orientações, então Moisés então passa a transmitir ao povo algumas ordens de Deus. Primeiro ele apresentou ao povo quem era Deus, e agora então ele passa a transmitir ao povo as ordens de Deus. Tudo nos leva a crer que as primeiras ordens, ou as primeiras leis que Moisés anuncia ao povo, foi a respeito do tabernáculo e a respeito das roupas sacerdotal. Eu creio. Claro que não está isto, porque essas orientações elas estão misturadas no meio dos textos bíblicos. Mas eu, debruçado em cima do contexto, cheguei a essa conclusão. A primeira orientação foi a respeito do tabernáculo e a respeito da roupa sacerdotal. E eu tomei a liberdade e fiz uma cronologia dos acontecimentos. Né? Primeiro, eles teriam que localizar, aliás, eles teriam que ficar, o tabernáculo teria que ficar no centro do acampamento. Não poderia ficar num lugar qualquer, era no centro do acampamento. E as tribos, todas, teriam que ser posicionadas estrategicamente ao lado do tabernáculo, no entorno do tabernáculo. Não era aleatória, não. Cada um fica onde quer, como acontece aqui no templo, cada um senta onde quer. Apesar que alguns têm um lugarzinho predileto, né? Mas lá também. Cada tribo, estrategicamente, por Deus, foi posicionada no entorno do tabernáculo. Isso é importante, irmãos, isso é importante. A segunda ordem que Deus dera a Moisés, foi a respeito, aliás, a ordem não, a sequência, né, a cronologia dos fatos. Foi a respeito da tenda de Moisés. Algumas traduções traz da tenda do encontro, porque a partir desse momento, Moisés não subiria mais ao monte. Deus iria falar com Moisés no acampamento. Então teria que ter um local apropriado para isto. E esse local chamou a tenda do encontro. Então Deus dera uma ordem a Moisés a respeito dessa tenda. Essa ordem está lá em Êxodo 33. Essa tenda tinha que ser colocada num lugar estratégico, fora do acampamento. Fora do acampamento. Num lugar onde que qualquer elemento do acampamento, qualquer pessoa do acampamento, pudesse ver a tenda. E o motivo é muito claro. Deus iria falar com Moisés ali. Então, todo o povo tinha que ter essa consciência em mente. Deus está falando com Moisés. Vamos prestar atenção, o que vai acontecer? E assim aconteceu, irmãos. Moisés montou a sua tenda fora do acampamento, para que todos pudessem ver. Moisés era um da tribo de Levi, era um levita, né? Então, ele não ficou junto com Levi, junto com a tribo dos levíticos. O motivo, então, é muito simples. Deus agora passaria a falar com Moisés a partir de sua tenda. E cada vez que isso acontecesse, todo o acampamento iria ver. Êxodo 33, de 7 a 23, nos mostra esses detalhes aí. O terceiro ponto na cronologia dos acontecimentos, o tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, não era apenas uma tenda, não era só a tenda. Quando se fala em tabernáculo, é uma área. Era uma área que existiam algumas coisas nessa área. Existia a tenda, que era talvez a parte mais importante do tabernáculo, não sei se existe um grau de importância aqui, mas eu coloquei como primeiro ponto, a tenda. A tenda, ela era um espaço dividido em 2 cômodos, era um espaço pequeno, dividido em 2 cômodos. No primeiro cômodo, da frente da tenda, era um lugar chamado lugar santo. Lugar santo. E nesse lugar santo existia ali um mobiliário.
Existia uma mesa, em cima dessa mesa existiam 12 pães, representando cada tribo. Em frente dessa mesa, existia o candelabro. Esse candelabro que a gente vê, que de vez em quando nós colocamos aqui na frente, aqui, aceso, tal, que simbolizava ali a luz divina. Então, a tenda nunca poderia ficar apagada. Esse tabernáculo tinha que ser mantido aceso. Então, ele simbolizava isso. Ao lado, mesa, candelabro, existia um véu, um grosso véu, que dividia esses dois ambientes. Próximo desse véu, existia um pequeno altar, que se chamava incensário. Ali era colocado incensário, para ser queimado, para soltar um aroma agradável, que era o aroma de Deus, um aroma agradável e suave, dentro da tenda. No segundo ambiente, que era chamado de Santo do Santo, ficava atrás dessa grossa cortina, era um espaço pequeno, Ali estava a arca. Somente a arca ficava ali, nesse pequeno espaço. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes, porque nós levaríamos muito tempo para explicar todos esses detalhes aí. Mas o que eu posso dizer para os irmãos, que é que existia um protocolo extremamente rigoroso a respeito dessa tenda, desses dois ambientes. Extremamente rigoroso. Jamais, em hipótese alguma, ninguém poderia entrar ali, a não ser os sacerdotes. Ninguém, nem Moisés, poderia entrar ali, a não ser os sacerdotes. A segunda parte, no tabernáculo, era o átrio externo, a parte de fora. Tinha a tenda, depois o átrio externo. Esse átrio externo, na frente dele, existia um local onde eram feitos os sacrifícios. Os israelitas teriam que levar ali seus sacrifícios, e eles eram queimados ali nesse altar. E atrás desse altar, então, existia uma pia de consagração para lavar o que tinha que ser lavado em respeito dos holocaustos e até mesmo dos sacerdotes. Então, o átrio externo era composto desses dois elementos apenas, desse altar, que se celebrava ali os holocaustos, e essa pia de purificação. A terceira parte do tabernáculo era uma grossa cerca que delimitava todo o tabernáculo. O tabernáculo ele era fechado por uma grossa cerca, de tecido, claro, fechava todo o tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, só para os irmãos terem uma noção, o espaço todo, ele não era tão grande. Ele media, de acordo com os textos bíblicos, ele media aproximadamente 50 metros de frente 25 metros de frente por 50 de comprimento. Era pequeno. Um meio campo de futebol aí, talvez, não mais do que isso. Era pequeno. E existia todo ali um protocolo extremamente rígido ali. Nós podemos ver esses detalhes todos aí em Êxodo 25, de 1, 9 aí. Para que tudo isso ficasse pronto, nós já dissemos, teve que haver uma coisa, doações, porque nada cai do céu. Só teve o maná que caiu do céu. Para que tudo isso ficasse pronto, teve que haver doações. Como dissemos já, Êxodo 25, de 1 a 9, nos mostra que todas as doações foram voluntárias. Ninguém foi obrigado a levar essas contribuições para construir o tabernáculo, enfim, tudo isso mais. Foram voluntárias. E aqui, eu coloco aqui no texto aqui, eu acho que isso foi uma prova de Deus fez aos israelitas. Porque eles tinham feito voluntariamente doações para construir o bezerro de ouro. Deus aqui faz uma prova com eles. E eles passaram no teste. Porque as voluntárias, a resposta do povo foi muito boa. Rapidamente eles levaram todas as doações. E
E rapidamente eles construíram tudo isto. Mas como? Rapidamente. Nós temos que ter em mente que eles eram em centenas e milhares de pessoas. Não estamos falando aqui em meia dúzia de gente. Não, eles eram em centenas e milhares de pessoas. Talvez 200, 300 mil pessoas capazes, né? Homens capazes ao trabalho. E é claro que no meio dessa gente toda, eu anotei aqui algumas coisas. Claro que existiam artesãos em fundição, claro. Pessoas especializadas em lapidação, claro que existia. Carpinteiros, pedreiros, costureiras, tecelões, curtidores, etc. Existia todo tipo de trabalhadores ali. E claro que Moisés distribuiu essa função entre todos eles. E a coisa, de uma certa forma, foi se acertando, e rapidamente estava tudo pronto para se levantar o tabernáculo, construir toda aquela situação ali. Que lições eu aprendi disso aqui? Eu vou citar apenas duas, irmãos, para não falar muito. O pastor nosso que já falou alguma coisa aqui, a respeito aqui. Quando nós queremos alguma coisa, nós fazemos. O povo queria fazer isso aí. Eles queriam Deus perto deles. Então, eles fizeram, rapidamente. Segundo, ninguém fez tudo sozinho. Teve que haver colaboração. Teve que haver colaboração. Se não houver colaboração, se não houvesse colaboração, se alguns deles ali tirassem o corpo fora, talvez o tabernáculo não teria ficado pronto. Mas não, houve colaboração e o trabalho foi concretizado. Quando nós, pastor principalmente, pede para os irmãos colaboração, muitas vezes, muitos irmãos tiram o corpo fora, ou fingem até que não ouviu. Então, realmente, pastor, é difícil. É difícil. Todos têm que colaborar. Aqui, todos colaboraram e o serviço foi muito rapidamente concluído. Tudo pronto, agora teria que cumprir algumas outras ordenanças, ou seja, alguns protocolos. E eu citei aqui alguns protocolos aqui para colocar em atividade o tabernáculo. O tabernáculo está tudo pronto. Tem que colocar em atividade. Êxodo 39, 43. Foi o primeiro protocolo a respeito do tabernáculo. Então Moisés inspecionou todo o tabernáculo. Quando verificou que tudo tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Olha que coisa linda. O segundo protocolo, Êxodo 40:9. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-lo, e assim ele será santo. Até então o tabernáculo era apenas móveis. Era apenas móveis feitos pelos homens. A partir do momento, ele teve que ser consagrado. E Moisés assim fez. Terceiro protocolo. Êxodo 40, de 12 a 13. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-o com água. Essa tenda do encontro aqui, irmãos, é a tenda do tabernáculo, não é a tenda de Moisés, não. E lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas e unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Os irmãos se lembram que eu disse no início que, inclusive, as roupas de Arão, aquelas coisas todas, estavam sendo feitas, fazia parte de todo o trabalho deles ali. E assim aconteceu. Tudo terminado e consagrado, diz nos textos que a glória do Senhor pairou sobre o tabernáculo, em forma de uma nuvem. E essa nuvem ficava durante o dia sobre o tabernáculo, que simbolizava Deus presente, e à noite essa nuvem se transformava numa nuvem extremamente quente que aquecia todo o acampamento. E assim aconteceu. Agora chegou a vez das ofertas.
Até aqui, irmãos, o tempo que levou deles saírem do Egito até concluir o tabernáculo, até a consagração do tabernáculo, mais ou menos 9 meses. 9 meses, da saída do Egito até a consagração do sacerdócio. 9 meses. O próximo passo agora, transmitir ao povo os protocolos sobre as ofertas. O povo, então, tinha que ser orientado a respeito das ofertas. E aqui, irmãos, eu entro aqui com uma fala bastante interessante. Esses protocolos das ofertas, nós temos aí ela registrada em Levítico, no livro de Levíticos. Vai do capítulo 1 ao capítulo 7. É bastante coisa. No primeiro tempo, torna-se enfadonho aquela leitura de todos esses protocolos, dados da arca, dados números do tabernáculo, todos aqueles detalhes do tabernáculo, da roupa de Arão, enfim, tudo isso, muitos detalhes. Esses protocolos todos, no primeiro tempo, parecem enfadonhos para nós. Mas tinha um motivo. Se Deus deixasse por conta deles, por conta dos israelitas, eles fariam obras faraônicas. Eles não fariam uma tendazinha simples para Deus, eles fariam um prédio monumental ali. Ou então fariam uma roupa para Arão, como foi feito lá para os faraós do Egito. Ou então eles entregariam as ofertas deles, como se faziam lá no Egito, de qualquer jeito, de qualquer maneira. No Egito sacrificava até ser humano, até crianças eram sacrificadas aos deuses egípcios. Não, Deus tinha que dar todo um cronograma, de tintim por tintim, detalhe por detalhe, senão eles fariam qualquer coisa, do jeito deles. Não, a coisa tem que ser do jeito de Deus. Tudo pronto, ativo, e o povo ofertando. E o povo começou a ofertar. No início a coisa foi bem. Eu diria que no início a coisa foi bem. Mas logo aconteceu um escorregãozinho aqui. E esse escorregão teve consequências extremamente graves. Os 2 filhos de Arão, o Nadab e o Abiú, que eram sacerdotes, também, juntamente com os outros 2. Eram 4 filhos Arão tinha. Esses 2 filhos encarregados, nesse momento, que tinham acesso a entrar na tenda do tabernáculo, eles fazem um ato que não poderia ser feito, negligenciaram um protocolo da lei, ou seja, levaram um tal fogo estranho para dentro do tabernáculo e colocaram no incensário de Deus. Nós não sabemos realmente o que é esse fogo estranho, mas teólogos aqui renomados defendem que possivelmente eles deixaram apagar o fogo do incensário. Por que motivo? Negligência. Negligenciaram. E o incensário apagou. E eles deram um jeitinho. Foram lá, pegaram um fogo qualquer e levaram lá no incensário para reacender o incensário, que não podia ser apagado. Aliás, não podia apagar de jeito nenhum, em hipótese alguma. Até mesmo quando eles viajavam, eles tinham que levar aquilo aceso. Não podia apagar, porque aquilo significava o perfume de Deus, o aroma de Deus. Eles levaram um fogo estranho e eles tiveram uma gravíssima consequência, ou seja, eles morreram naquele momento que eles entregaram um fogo estranho. Ou seja, deliberadamente, eles sabiam que isto não podia ser feito. Era claro, claríssimo. E eles, mesmo sabendo disto, eles fizeram. Deliberadamente, eles negligenciaram essa ordenança de Deus e tiveram consequências muito sérias na vida deles. Ou seja, eles morreram. Eles morreram. E aqui eu creio que nesse momento todo mundo ficou meio parado, meio down dentro do acampamento, porque viram que Deus tem consequências. O pecado deliberado tem consequências gravíssimas em nossas vidas.
Como diz o texto, filho de peixe, peixinho é, né? Os outros 2 filhos de Arão, logo também comete um deslize. Só que agora não deliberado. Foi um deslize leve em respeito à queima lá de sacrifícios. Tinha lá uma coisinha que eles não podiam fazer, e eles fizeram, mas eles não foram mortos por conta disso. O pecado deles, o erro deles foi perdoado. A lição que eu tirei desse texto foi que, em hipótese alguma, podemos fazer a obra do Senhor negligentemente ou do jeito que queremos. Em hipótese alguma. A nosso serviço na obra do Senhor tem que ser do jeito que tem que ser, não do jeito que eu quero. Fiquei claro, não fica claro isto? O serviço na obra do Senhor não é do jeito que eu quero, mas sim do jeito que tem que ser. Esses 2 textos, esses 2 exemplos, deixam muito claro para nós aqui. Se fosse eu, não teria deixado esses textos na Bíblia, se fosse eu que tivesse escrito, que é um negócio meio triste até. Então, chegou a hora do povo, então, levantar acampamento. O povo, então, tinha que ir embora. Deus, então, convoca Moisés a ir à tenda do encontro, lá na tenda de Moisés. Claro que, muitas outras vezes, Moisés foi a essa tenda para receber alguma orientação de Deus. Mas agora era a vez dessa convocação. Deus então convoca Moisés a ir à tenda do encontro, e a nuvem do Senhor, a nuvem que pairava sobre o tabernáculo, se move e vai sobre a tenda de Moisés. E todo o povo ficou ali observando. Todo o povo ficou observando. E Deus, então, passa a orientar Moisés a respeito da saída. Essa convocação era a respeito da saída. Então, entra aí o capítulo de número 33 do Êxodo. Esse capítulo, irmãos, é um capítulo complicado. Ele tem bastante figura de linguagem. E isso torna ele um pouco complicado na interpretação quando nós não conhecemos ou quando não estamos envolvidos no contexto. E nós vamos tentar aqui desdobrar ele aqui. No monte, vamos só recapitular algumas coisas aqui. No monte foi um monólogo. Deus falava e Moisés ouvia. Na tenda foi um diálogo. Tanto Deus falava como Moisés também falava. Aliás, a fala de Moisés era no sentido de perguntar a Deus. Outro ponto, tanto no monte como na tenda, Moisés sempre permaneceu com o rosto em terra. Moisés jamais ousaria ver a face de Deus. A ninguém era permitido isto. Moisés, sempre que falava com Deus, em questão de humildade, ele baixava a cabeça em rosto em terra. E o texto também nos recapitula alguns acontecimentos, aqui no Êxodo 33. Nós vamos começar, então, por essa recapitulação. 7 a 11. Êxodo 33, de 7 a 11. Além de nos explicar como funcionava a dinâmica da tenda, também ele nos dá algumas dicas de como é Deus. Aqui, de 7 a 11, tem aqui Moisés está apenas recapitulando aqui na narrativa, ele apenas recapitulou como é que funcionava a dinâmica da tenda. Verso 9, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Ou seja, Deus era representado por uma coluna de nuvem. Coluna de nuvem, ou seja, Deus não tinha forma humana. Se ele não tinha forma humana, ele não tinha face. Então Moisés não falava face a face com Deus. Moisés falava com o rosto em terra, e a nuvem
representava Deus. Em todas as situações, no monte, onde quer que fosse, era a nuvem representava Deus. Porque Deus não tem forma, Deus é espírito. Deus é espírito. E Moisés se dirige à tenda e a nuvem, que era o Espírito de Deus, se moveu e se pôs sobre a tenda. E Deus falou então com Moisés por meio dessa nuvem. Êxodo 33, 1. Suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a suas descendências. Ponto final. Ponto final. Por que eu falei que ponto final? Porque o verso 2, na sequência, ele não foi dito nessa sequência. Ele não foi dito nessa sequência. Foi introduzido aqui um outro assunto. A sequência que fala de Deus está no verso 3, que fala de Deus, estava falando: vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Moisés, diante dessa fala de Deus, ele sai da tenda e anuncia isto ao povo. Verso 4 e 6, o verso 4 e 6 do capítulo 33, nos diz que o povo entra em total desespero diante dessa declaração de Deus. E, em sinal de uma humildade, eles removem de si, né, todos os seus penduricalhos, todas as suas joias, todas as suas roupas de gala, e vestem roupas simples. É claro que Deus, na sua onisciência, sabia que tudo aquilo, toda aquela humilhação era falsa. Não era de coração. Deus sabia que aquilo não era de coração. Era apenas um ato externo deles. E Deus, então, em punição, Deus falou: a partir desse momento, vocês não mais usarão nenhum atavio, ou seja, nenhum ornamento. Vocês seguirão, vocês só usarão algum ornamento quando vocês entrarem na terra prometida. E isto aconteceu. Isso aconteceu. Depois do desespero, do povo, Moisés volta à tenda e, com o rosto em terra, fala com Deus. Verso 12. Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarás comigo. Ponto final. Moisés parou aqui a conversa. O que temos a seguir é uma figura de linguagem, o que vai vir no texto aí. A sequência de um diálogo, e vai embora, figura de linguagem. A sequência do diálogo de Deus com Moisés, dentro da tenda, retorna no verso 14, onde Deus responde a Moisés quem iria com ele. Verso 14, Deus respondeu: a minha presença irá com vocês, e eu lhe darei descanso. Ponto final. Verso 2 e a parte do verso 3. Olha só como é que o texto ficou pulando para lá e para cá, pulando para lá e para cá. Verso 2 e verso 3. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Subam uma terra que produz leite e mel com fartura. O que vem a seguir, até o verso 15, e até o final do capítulo, irmãos, é tudo recurso de figura de linguagem, simplesmente, tudo isso para facilitar o nosso entendimento. Essa passagem que Deus passou sobre a fenda, e Moisés olhou, e Deus colocou a mão na frente para ele não ver a cara, isso é uma figura de linguagem,
Isto não aconteceu. É figura de linguagem para nós entendermos a situação. Repito, verso 15 até o final é figura de linguagem. Moisés jamais, em hipótese alguma, colocaria Deus contra a parede. Jamais ele colocaria Deus contra a parede, nós já vimos em outras situações. Moisés jamais iria requerer uma prova de Deus. Eu diria aqui com segurança que Moisés foi o homem na terra que mais teve uma prova da existência de Deus. Não teve outra pessoa na face da terra até hoje que teve uma prova da presença de Deus, do poder de Deus. Então Moisés não precisava desafiar a Deus. Nada disso, são figuras de linguagem para nós entendermos mais facilmente o texto. Mas às vezes nós confundimos. O Senhor respondeu: farei passar diante de vocês toda a minha bondade e anunciarei diante de vocês o meu nome, Javé, o único Deus, pois farei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão de quem eu quiser. Ponto final. Foi essa a resposta que Deus dera a Moisés. Moisés não precisava pedir uma prova como Gideão pediu. Aquele Gideão estava em tratamento. Moisés aqui já tinha sido tratado, ele não precisava de prova de Deus. Quero que o Senhor passe na fenda para mim ver sua cara, sua face. Não. Isso é figura de linguagem. E a face de Deus, irmãos, é bondade, misericórdia e compaixão. Eu repito aqui, claro que isso é minha opinião. Há aqueles que discordam que não, que Deus passou sobre uma fenda e Moisés virou o rosto e ali viu o rosto de Deus. Não precisava nada disso. Terminado o diálogo, a nuvem se move para o tabernáculo e Moisés, então, orienta a respeito de levantar acampamento. E o povo, então, levantou acampamento e seguiram rumo a Cades Barneia. O tempo de viagem de onde eles estavam, do Sinai até Cades Barneia, não demoraria mais do que 10, 11 dias, considerando homens, mulheres e crianças. Não mais do que. No entanto, levou quase um mês. Por quê? Muitas coisas aconteceram nesse meio de caminho aqui. Só para colocar um pouco de curiosidade dos irmãos, foi nesse trechinho que aconteceu a lepra de Miriam. Os irmãos leiam lá, vão descobrir por que ela ficou leprosa. O povo já estava enjoado de comer o maná e começam então a se lembrar do Egito, quando eles comiam alhos, caju, melão, etc., bugalhos, aquele negócio todo lá. Eles se lembram disso aí, foi nesse trechinho aí. E Deus então manda as cordonizes para eles, e eles se empanturraram de tanto comer carne. Também nós temos nesse trechinho um probleminha com Josué, o amigão de Moisés, o porta-voz, o segurança de Moisés. Tivemos também um probleminha ali com Josué. Então, levantou-se 2 profetas no acampamento e Josué quis impedir esses 2 profetas. Ele leva ali um puxãozinho de orelha de Moisés e etc. Mas outras coisas aconteceram nesse percurso ali e eles levantam acampamento e vão embora para a terra prometida. E nós encerramos aqui o nosso estudo do acampamento de Moisés no Monte Sinai. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós, sim, possamos aprender realmente com todo esse texto. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estou diante de Ti agora para te agradecer, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor me deu de debruçar sobre esse estudo. Que ele sirva, Senhor, tanto para mim quanto a todos aqueles que ouviram ou ouvirão, de luz, de orientação e de alerta de como devemos seguir nessa nossa jornada rumo à salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.